Olá, boa noite. Seja bem-vindo à terceira teleaula da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Na semana passada, nós detalhamos um pouco do funcionamento do computador, mais especificamente de como que era o ciclo de execução de instruções. Nessa semana, a gente vai ver um pouco do que é o conceito de pipeline, que é uma estratégia que os projetistas de processadores eles desenvolveram para que o computador ficasse mais rápido, que é como a gente conhece ele hoje. Bom, meu nome é Natália dos Santos, eu sou formada em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica e tenho mestrado em Engenharia Elétrica. E a gente está acompanhando o fórum e cada vez que você, aluno, faz uma pergunta, a gente sempre tenta responder. E eu até deixei uma questão no fórum ontem à noite, justamente sugerindo a nossa aula de hoje, do porquê que esses computadores, então, como eles ficaram tão rápido, foi justamente tudo que a gente discutiu nas últimas semanas, tanto no fórum quanto aqui na teleaula. E, mais especificamente, a gente também vai falar de um pouco do livro, quando fala da conversão de unidades, binário para decimal, para hexadecimal. Então, a aula de hoje também vai abordar esse aspecto. Aluno, para a aula de hoje é interessante que você tenha alguns conhecimentos prévios. Se tiver alguns conteúdos que você acha que ficaram na dúvida ou ficaram, talvez, no esquecimento, é interessante que você pesquise esses conteúdos para que consiga acompanhar melhor a aula. Vamos acompanhar no quadro quais são os conhecimentos prévios da aula de hoje. Nós vamos continuar com o processo de lista de instruções, então é interessante que você se lembre como é o funcionamento de um algoritmo, lembrando, né, que a gente tem uma lista de instruções ou um conjunto que é reconhecido por aquela máquina e como que as instruções são executadas. A execução de programas como um todo. Então, um programa parte da execução de cada instrução em específico. Semana passada a gente discutiu que cada instrução para ser executada possui várias etapas. É interessante também que você se lembre como que é a organização de processadores. Isso quer dizer, como que eles estão dispostos na máquina. A nossa aula de hoje, ela está dividida em objetivos, a motivação, isso é, por que é interessante a gente estudar o assunto de hoje, uma introdução sobre o assunto de pipeline e como que isso surgiu, o que é propriamente dito esse conceito de pipeline e como funcionam as máquinas paralelas, que a gente pode dizer que é a estrutura de computador que vai ser usada nos próximos anos. A tendência é que cada vez mais as máquinas elas tenham esse comportamento de arquitetura paralela para que elas funcionem de uma maneira mais escalável, para que eles consigam aumentar o desempenho dessas máquinas. Bom, então, retomando o assunto de pipeline. Para a gente poder falar de pipeline, é interessante que você, aluno, se lembre como que é o funcionamento do clock. O clock, ele é uma medida inversa de tempo. Isso quer dizer, se a gente mede o tempo em segundos, o clock a gente vai medir em frequência, que é exatamente o inverso dessa medida em segundos. Toda vez que a gente fala que uma máquina ela tem um clock de determinada medida, e a gente já discutiu isso na primeira aula, eu estou querendo dizer o quão rápido ela consegue executar aquelas operações, ou quantos cálculos ela consegue fazer em um segundo. Vamos acompanhar no quadro. Para a gente, então, entender o conceito de pipeline, a gente vai passar pela definição de clock. A gente vai conseguir, ao final dessa aula, descrever como que o pipeline consegue otimizar as execuções na CPU. A gente vai passar pelo funcionamento das máquinas superescalares e conhecer as descrições de máquinas paralelas. O nosso objetivo, ao estudar o funcionamento do pipeline e de como que os computadores, então, eles estão evoluindo, ele se deu principalmente porque esse clock que eu comentei com vocês, que é aquela medida de tempo, ou quanto, então, esse computador consegue rapidamente executar as operações, esse clock ele não estava sendo aumentado conforme o tempo. Então, os projetistas eles desenvolveram técnicas para deixar esse clock cada vez melhor, com uma máquina cada vez mais rápida, porém, eles entenderam que eles não iam conseguir aumentar muito mais esse valor. Então, as máquinas elas não passariam a ficar muito mais rápidas conforme os programas ficaram mais complexos. Se a gente for lembrar, você, aluno, já teve um computador, um programa mais antigo,
E se você for comparar, os programas atualmente, a gente chama que eles estão mais pesados. Um navegador ou mesmo o editor Office, toda vez que você instala no computador, ele já pede uma determinada máquina, porque a máquina anterior ela ficaria obsoleta. Então, conforme os programas ficaram mais complexos, eles tinham muito mais instruções para serem executadas, aquele clock daquela máquina não estava dando conta. Ele não estava sendo responsável por manter uma velocidade satisfatória para o usuário. Então, o que eles definiram? Os projetistas de computadores, eles entenderam que o mais interessante seria tentar mexer na estrutura interna, porque fisicamente a comunicação dos transistores e todo o processo de funcionamento do processador, ele não estava ficando mais rápido. Quando a gente fala, então, em pipeline ou em processos e como que isso seria mais rápido, na computação em geral e em várias outras áreas, a gente sempre pega exemplos que já deram certo em outras circunstâncias. Então, a própria observação de algumas áreas da computação, o computador ele foi evoluindo, foi ficando mais humano, ele foi funcionando de maneira melhor quando os projetistas, eles então pegaram o melhor de cada área. E, por exemplo, o pipeline, ele veio justamente de uma observação de como que os produtos eram produzidos na indústria, de como que os processos ocorriam. Então, esse foi a principal motivação para que os engenheiros da época conseguissem deixar a máquina mais rápida. Por isso que a gente fala, então, que foi uma estratégia, porque foi uma mudança física, mas principalmente uma mudança conceitual. Vamos ao quadro. Então, em busca de melhores desempenhos, os projetistas, eles acharam que o mais interessante seria desenvolver um conceito, daí o nome pipeline, porque o clock não era possível mais que eles aumentassem. Só para lembrar, o clock, então, quando a gente fala que um computador opera em 2,5 GHz, a gente está falando que ele executa, então, 2,5 bilhões, então 10 elevado a 9, 10 bilhões de operações em um segundo. É assim que a gente define que é o clock da máquina. Quando a gente fala, então, em pipeline, eu estou justamente querendo mexer na possibilidade do computador trabalhar de maneira paralela. Eu estou mantendo o clock, então o meu clock vai ser o mesmo da minha máquina, não vai ser mudado, porém, uma estrutura interna. O que é a estrutura interna? É o nível mais baixo que a gente tem. É o nível de execução de instruções e mesmo o nível de processador. Eu vou fazer com que essa estrutura interna funcione de maneira mais rápida. Como que a gente consegue fazer isso? A gente vai explorar as instruções de maneira individual para tentar executar mais operações por segundo. Um pipeline em nível de processador acompanha o conceito de computadores paralelos. Então, para que você, aluno, consiga entender melhor esse conceito de pipeline, é interessante que a gente volte no conceito de execução de instruções, porque é a partir daí que a melhoria ela é realizada. Eu dei o exemplo lá da indústria, e quando uma indústria ela quer melhorar os processos ou ela quer deixar a sua execução mais rápida, em geral, um engenheiro de produção, e a computação ela auxilia muito nisso, ela precisa observar todas as áreas dessa indústria, ver onde seria o gargalo de produção ou qual que é a etapa que está parando aquele determinado ciclo de produção e tentar mexer naquele ciclo. O pessoal da computação, normalmente os engenheiros, os programadores, conseguem desenvolver programas que mapeiam esses setores e tentam dar, então, uma solução. No caso do pipeline, a computação foi buscar essa observação através de uma outra área. Nas indústrias, quando a gente pensa historicamente, você, aluno, já deve ter tido essa parte dessa aula de história, quando fala de Fordismo. Esse modelo de produção, ele recebeu esse nome justamente porque a indústria de automóvel, ela modificou a forma de produzir automóvel. Antes, um automóvel era feito todas as etapas por um mesmo grupo de trabalhadores. E esse grupo começava a construir um carro, ia construindo, apertando parafusos, soldando tudo que precisava, pintando até o final. Depois ele começava do começo. E isso demorava muito. Então, a partir daí, essa fábrica Ford, os responsáveis, eles observaram que conforme o carro fosse produzido em etapas por várias pessoas, cada grupo de pessoas individualmente conseguiria
ser responsável por aquela atividade e todos os postos de trabalho estavam ocupados simultaneamente. É basicamente essa a ideia do Fordismo, que é o que deu uma inspiração para que o conceito de pipeline fosse aplicado nos computadores. Vamos ao quadro. Aqui eu tenho uma imagem de um exemplo de produção de automóveis. Atualmente a produção é feita por robôs e essa foto ela é relativamente nova, mas basicamente a gente pode pensar isso, que cada estágio de produção, seja por um humano ou seja por um robô, eu tenho um carro na linha de produção. Então eu nunca tenho uma máquina ou um setor ocioso na indústria. Isso faz com que ao final do tempo, então o meu tempo total para a realização da construção dos carros, meu tempo acaba ficando menor. Eu consigo desenvolver mais carros nesse período todo. Com essa inspiração, eles resolveram, então, que as instruções iam ser executadas de maneira paralela. O que acontece? Que quando a gente fala que é paralelo, quer dizer o que, então? Que não é necessário finalizar um produto para começar o outro. Esse exemplo, então, ele é histórico, ele veio do Fordismo, e é justamente o que a gente vai tomar como inspiração para estudar o pipeline. O pipeline de instrução na computação, ele funciona exatamente dessa maneira. Antes que o processador execute uma instrução até o final, ele vai tentar antecipar, ele vai tentar ver o que ele consegue adiantar da próxima instrução, para ao final do programa, ele ter executado mais instruções em um intervalo menor de tempo. Então, a gente tem dois tipos de pipeline. O pipeline em nível de instrução, que é quando a gente, então, observa as características do processador, da máquina, da arquitetura e consegue executar mais instruções em nível de hardware. E a gente pode ter também um pipeline em nível de computadores, que é quando a gente usa mais computadores ao mesmo tempo para processar uma determinada informação. Vamos ao quadro acompanhar as duas definições. Primeiramente, para a gente começar, então, o pipeline em nível de instrução, a gente vai rever aquele ciclo de busca, decodifica, executa. A gente vai identificar quais tarefas podem ser simultâneas. Isso é uma divisão em 10 ou mais partes. Em geral, o computador faz essa divisão. E a gente vai focar no gargalo, que normalmente costuma ser a busca de instrução na memória. Só para lembrar, então, você aluno, quando a gente fala, então, em busca de instrução, a gente está falando daquele ciclo que a gente estudou na semana passada, que é quando o computador ele tem uma lista de instruções a serem executadas. Ele precisa buscar essa instrução na memória, decodificar essa instrução, porque, lembrando novamente, essa instrução ela é binária, ou em hexadecimal, mas normalmente a gente vê a execução em hexadecimal, porém, na memória ela é sempre gravada como binário. Conforme, então, o algoritmo vai detectar, decodificar qual instrução vai ser executada, aí o processador vai fazer aquela operação na ULA e só depois atualizar esse valor também na memória. Cada operação de acesso à memória, a gente também viu semana passada que ela é realizada através do barramento. Então, não é uma instrução que o processador está logo próximo à memória e esse dado é passado quase que de maneira instantânea. Não é bem assim, a gente tem uma requisição de dado, preciso localizar esse dado na memória, buscar esse dado, trazer novamente e assim por diante. Essa é a ideia para que a instrução ela consiga ser executada pelo processador. E então, como eu falei que a gente quer tentar adiantar esse processo de execução de instrução, a gente precisa conhecer todas as etapas do processo para ver quais delas elas podem ser sobrepostas e quais podem ser executadas tanto de maneira simultânea, quanto uma antes da outra, ou se faria alguma diferença ou não. Nesse caso, a gente vai então analisar o ciclo todo de busca, decodifica e executa, que a gente já tinha visto semana passada, mas que eu acho que é interessante para que a gente relembre e você, aluno, consiga entender melhor onde que o pipeline entra nesse processo. Vamos ao quadro. O ciclo busca, decodifica, executa, então ele faz o quê? Busca a próxima instrução na memória, atualiza o contador de programa, decodifica aquela instrução, se tiver um endereço, ele vai buscar aquele endereço, aquele valor na memória, e só depois ele consegue executar a instrução. As etapas, então, primeira coisa, a gente identifica cada tarefa,
conforme a gente verificou. E aí a gente vai identificar a tarefa que mais demora. Isso quer dizer, a tarefa que tem um gargalo. O acesso à memória, normalmente, é uma instrução crítica, porque é a que mais demora. O contador de programa, só lembrando, aluno, o contador de programa é aquele registrador que está dentro do processador. Então, essa instrução ela é bem rápida. A gente não precisa se preocupar com ela no pipeline. Não é ela que a gente quer tentar acelerar. Decodificar a instrução também é realizado pela ULA. Então, é um tipo de instrução que ela já é rápida por natureza. Identificar o endereço de memória é feito pela ULA. Porém, buscar o operando lá na memória, essa é uma operação que ela merece uma atenção, porque ela vai ter o acesso à memória, que é o que mais demora. E, ao final, executar a instrução. Normalmente, o computador só iria para a próxima instrução quando já tivesse executado a anterior. O processo do pipeline é exatamente esse. É tentar executar essa próxima instrução de uma maneira mais rápida. Isso naquele contexto do programa todo. Vamos lembrar que são várias instruções, uma seguida da outra. Então, como que a gente pode imaginar? Se isso fosse a produção do carro ou a indústria, a primeira análise a ser feita seria: quantas etapas a gente tem? Então tem a soldagem, a montagem, a pintura e a finalização, por exemplo. Se a gente tem esses 4 estágios, eu sei que eu tenho como produzir, no máximo, eu vou estar com um carro em cada estágio. Então, no máximo, eu estou produzindo 4 carros ao mesmo tempo. Conforme eles vão desocupando o estágio, os próximos eles vão sendo encaixados. Essa ideia, então, ela é a mesma ideia que a gente vai transmitir para o conceito do computador. Enquanto eu estou atualizando o contador de programa, a ideia é que o processador consiga fazer essa solicitação para o barramento, já ir buscando a próxima instrução na memória. É uma maneira disso já ir se adiantando. E da mesma forma, então, que quando ele estiver decodificando aquela primeira instrução, ele já trouxe a segunda instrução da memória, já está atualizando o contador de programa daquela segunda instrução e quer buscar a terceira instrução na memória. É uma forma de todas as unidades, ou pelo menos a maioria delas, as unidades internas dos processadores estarem ocupadas, para não ficarem ociosas, então determinando aí desperdício de tempo na execução de programas. Então, só para você, aluno, ter uma ideia de como que funciona, vamos olhar no quadro um esquema de como que seria a execução das instruções sem pipeline e com pipeline. Aqui, a gente está sem pipeline. Isso quer dizer, eu estou executando as instruções da maneira tradicional. Se essa barra aqui na esquerda fosse a minha escala de tempo, eu iria executar uma instrução por completo, primeiro instante de tempo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu ia começar a executar a segunda instrução no 6º estágio de tempo. E aí eu ia levar o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. A terceira instrução, eu só ia conseguir começar no 11º estágio de tempo e assim por diante. O que a gente pode observar nesse esquema é que eu busco a instrução, atualizo o contador de programa, etc. Eu vou executando todas as fases do ciclo e, enquanto eu estou buscando a segunda instrução, o meu contador de programa, ele fica ocioso, porque eu não estou fazendo nada a respeito da instrução 2, muito menos na instrução 3, e se eu tivesse 4, assim por diante. Já quando a gente utiliza o pipeline, a ideia é que o quê? É que eu consiga sobrepor esses espaços vazios. Então, na nossa escala de tempo aqui, que fica na minha esquerda, eu consigo fazer a busca da instrução, atualizar o contador de programa e eu já determino a busca da próxima instrução. Enquanto eu estou decodificando a primeira, eu atualizo o contador de programa da segunda e já busco a terceira instrução. E assim por diante. Aqui, a gente vai usar cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estágios de tempo. Na opção sem pipeline, a gente estava utilizando cerca de 15 estágios de tempo para 3 instruções. Caiu para 7 as mesmas 3 instruções.
Então, o pipeline, quando a gente diz que ele é uma estratégia viável, é porque ele conseguiu estabelecer uma forma de executar mais instruções com o mesmo hardware, com a mesma quantidade de recursos. A única coisa que os projetistas fizeram foi conseguir fazer com que o processador determinasse quais operações ele pode fazer simultaneamente, privilegiando as operações que tem o gargalo, ou seja, que atrasariam mais a execução de instruções. Aluno, esse assunto de pipeline é um assunto novo e esse primeiro começo foi para a gente entender como ela funciona em um modo mais básico, que seria no hardware. Os próximos assuntos da aula de hoje, a gente vai pensar em paralelismo de máquinas de outras maneiras. Então, se você tiver alguma dúvida nesse assunto, por gentileza, envie ao tutor, que eu respondo em alguns instantes. Obrigada. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, keep
place I'd rather be. I'd rather be. Retornamos. Teve uma pergunta que estava questionando qual que é a diferença entre os processadores normais, especificamente o conceito de pipeline, e quando a gente fala de turbo ou boost. Quando a gente usa esses termos, é porque o próprio processador é como se ele tivesse, como a gente vê nos filmes, tipo Velozes e Furiosos 1 Turbo, é como se fosse isso nos carros. Ele tem uma capacidade de aumentar a sua frequência de execução conforme a solicitação do sistema operacional. O sistema operacional vê que o usuário está com uma demanda grande de processamento e precisa que aquilo seja feito em um tempo mais rápido, então ele consegue dar uma carga extra no processador. Aí você pode se perguntar, por que ele não trabalha todo o tempo nessa carga extra? É porque aí geraria um superaquecimento e também um consumo muito alto de energia. Então é uma forma de você ter uma máquina que consegue trabalhar com um bom desempenho e um consumo de energia adequado, e quando, então, necessário, essa máquina ela opera nessa frequência máxima. Aí cada fabricante consegue
nivelar qual que vai ser essa escala ou quanto que ele vai conseguir aumentar de frequência. Retornando então ao conceito de pipeline, você, aluno, pode estar se perguntando como que isso é feito, como que o processador consegue manipular essas informações, porque se eu estou adiantando uma tarefa e eu não tenho uma unidade para executar aquela tarefa, como que essas coisas funcionam? Na realidade, quando a gente pensa, então, em processador, eu sempre penso em registradores que auxiliam o processo auxiliam o funcionamento do processador. A gente tem, por exemplo, o registrador de busca antecipada, que é justamente um registrador que vai conseguir guardar aquela instrução até que ela seja executada em um momento posterior. Vamos ao quadro. Quando a gente fala, então, nesse registrador, basicamente é uma forma de eu armazenar aquela instrução que foi buscada previamente para que ela possa ser executada em um próximo momento. A gente já viu que as instruções elas são divididas em estágios e que o tempo total de execução, normalmente, é o tempo de execução de cada uma sobreposto sempre que possível. No exemplo anterior, a gente viu que era mais da metade, porém, nem sempre eu posso garantir que esse tempo vai ser esse. A gente viu que as instruções elas são sobrepostas sempre que elas estão disputando tarefas ou arquivos, dispositivos diferentes, então eu consigo adiantar aquela instrução e que normalmente o tempo de execução, então, vai ser de uma completa, acrescido ao tanto de instruções que eu tenho além dela. No exemplo que eu dei anteriormente, era um pouquinho mais que o dobro, mas pode ser mais ou pode ser menos, muito menos, se eu tiver muito mais instruções. Em geral, os processadores eles conseguem trabalhar com a execução de até 10 etapas, então a gente divide esse processo de instrução em 10 etapas e é como se a gente tivesse, então, 10 estágios de pipeline. Além desse pipeline que, então, eu comentei, que você, aluno, agora entendeu que é uma maneira do computador conseguir executar melhor as tarefas de maneira interna, os projetistas, eles desenvolveram uma tecnologia chamada Super Pipeline, que, basicamente, ela consiste em o quê? Em eu tentar, ao invés de executar uma tarefa, executar duas, por exemplo. O que seriam essas duas tarefas? Eles analisaram que a execução de instrução, normalmente, ela leva menos que meio ciclo de clock. Isso quer dizer, ela executa a instrução e ainda tem praticamente metade do tempo que ela levou para executar a instrução, ela ficaria ociosa. Isso, todas as unidades do processador. Quando a gente soma, esse número acaba sendo grande. Então, o que eles pensaram? Que dava para ter um relógio interno ao clock e ele ia conseguir executar não uma, mas sim duas operações toda vez. Esse nome, então, Super Pipeline, quando você, aluno, se deparar com esse nome, e é um conceito, né, na computação que a gente sempre acaba usando, já é, então, esse, que além do processador trabalhar no pipeline, ele ainda vai tentar executar pelo menos duas ou mais instruções no mesmo ciclo de clock. E como que ele faz isso? Então, ele tem um relógio interno. Eu consigo executar uma instrução e, subsequente a ela, então, logo depois eu consigo executar outra etapa dessa instrução, que ao final a gente consegue também ter um tempo menor de execução. Eu trouxe também um resumo desse assunto no quadro para a gente conseguir acompanhar melhor. Vamos ao quadro. O Super Pipeline, em geral, ele tenta executar duas ou mais tarefas de cada ciclo e toda vez que ele vai fazer isso, então ele está utilizando um relógio interno ao clock. Aí, essas tarefas, toda vez que a gente divide uma instrução naquelas 10 tarefas que eu comentei, essa tarefa ela tem que ser menor que meio ciclo de clock. Porque se eu tentar executar duas tarefas que somadas elas são maiores do que 2 ciclos de clock, aí então não faria sentido, né? O computador ele não ia conseguir executar essas duas instruções. Ele só consegue porque essa instrução ela leva menos que meio ciclo de clock. Então, sempre se lembre, Super Pipeline é justamente uma instrução logo subsequente, logo depois então eu tenho outra. Ainda falando desse assunto de pipeline, a gente também tem o conceito de superescalar. Quando a gente fala em escala,
você, aluno, deve se lembrar. Onde que a gente vê escala? Por exemplo, escala de mapa. É quando aquela realidade, aquela unidade que eu tenho real, ela não é suficiente para que eu consiga determinar, demonstrar um evento, para que eu consiga registrar, processar alguma informação, um mapa, uma cidade, uma casa, alguma coisa assim. Então, quando a gente muda de escala, a gente está, então, precisando de outras unidades. Eu uso o termo unidade que vai ficar mais fácil para você, aluno, lembrar como funciona. Eu uso outras unidades para conseguir me auxiliar, para que eu execute mais instruções naquele mesmo período de tempo. Então, superescalar é como se eu tivesse várias unidades de processamento dentro do meu processador e essas unidades, elas fossem responsáveis, então, pela execução. Os processadores atuais, a geração de 3, i5, i7, por exemplo, da Intel, todas elas já trabalham com processadores com diversos núcleos. E a ideia é exatamente essa, é para que o sistema operacional consiga, quando necessário, distribuir essas tarefas por diversos núcleos e, consequentemente, ao final, essas tarefas seriam completadas em um tempo menor. Esse, então, é o conceito de superescalar. Vamos acompanhar o resumo no quadro. Toda vez que a gente fala, então, em um processador superescalar, eu estou falando que ele executa tarefas em paralelo. Essa informação paralelo é importante porque o super pipeline, ele é em sequência, é um depois do outro. E o superescalar, como eu comentei, ele tem que estar em uma outra escala, ele usa mais unidades. É como se eu tivesse, então, unidades funcionais, ou você pode entender que é o núcleo ou uma unidade auxiliar, para que eu consiga realizar mais tarefas. Essa carga de trabalho pode ser o processamento de um arquivo grande, pode ser o tratamento de dados, pode ser diversas operações. Em geral, então, ela é dividida para que eu consiga resolver em paralelo e, consequentemente, terminar num tempo menor. Um tempo menor me dá uma taxa de execução maior. Quando a gente fala em carga de trabalho, só para dar um exemplo, e inclusive eu dei esse exemplo também no fórum, um programa como o MATLAB, por exemplo. O MATLAB, ele vem do termo matrix, laboratório de matrizes. Em geral, são operações que elas podem ser feitas em paralelo. É como se um elemento da matriz não dependesse de outro, porque ele já está ali. Ou quando a gente fala em um processamento de um grande volume de dados, muitas vezes eu estou falando de um conjunto de dados que eu posso pegar uma coluna da tabela e dividir para um núcleo, outra coluna da tabela e dividir para outro núcleo e assim por diante. Então, quando a gente fala em carga, eu estou falando que o sistema operacional ou o software, eu dei o exemplo do MATLAB, mas poderia ser algo similar, é quando esse programa ele vai conseguir dividir essas operações para cada núcleo ou para cada unidade funcional, melhor explicando. E essas unidades funcionais vão conseguir executar o processamento, que pode ter um pipeline interno, e basicamente, então, ela consegue executar atividades paralelas. Esse que é o conceito. Aproveitando que a gente falou de pipeline, super pipeline e superescalar, eu também trouxe um esquema que consegue resumir de uma maneira gráfica como que esses três conceitos eles diferenciam entre um e outro. Vamos acompanhar no quadro. A máquina base é o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Esse primeiro exemplo que eu tenho, a minha instrução ela é dividida em etapas e para cada etapa onde é possível, eu já adianto a próxima instrução. Então, essa segunda instrução, que ela só começaria na 5ª unidade de tempo, ela já começou aqui na 2ª unidade de tempo. É aquele mesmo processo que a gente já viu. Busca a instrução na memória, decodifica a instrução, executa a instrução e, se precisar, gravar na memória e assim por diante. Então, a máquina base, nesse exemplo particular, ela levou 9 unidades de tempo para executar 6 instruções. Vou deixar determinado aqui como se fossem as instruções. Já no exemplo seguinte, eu estou falando de super pipeline. Lembrando, então, o que é o super pipeline?
Super Pipeline é a tentativa de executar duas instruções, uma subsequente à outra. Aqui o meu tempo ele está dividido no meio. É como se eu tivesse, então, meio ciclo de clock e, conforme eu executo uma primeira etapa da primeira instrução, eu já consigo adiantar a primeira etapa da segunda instrução. Isso no mesmo intervalo de tempo. Nesse exemplo, a gente leva um pouco mais do que 6 unidades de tempo para executar as mesmas 6 instruções. Então, já deu uma diminuída de cerca de 50% ou um aumento de 30%, se a gente for comparar ao contrário, em rapidez de máquina. O último exemplo que eu comentei é o de máquina superescalar, que é quando eu tenho 2 unidades que conseguem iniciar a execução da instrução ao mesmo tempo. Então, esse é o único caso em que, de fato, elas trabalham de maneira paralela. Eu executo 2 instruções em um mesmo intervalo de tempo. Essa que é a característica das máquinas Super Pipeline e superescalar. Esse esquema gráfico comparando os 3 conceitos é porque a gente muitas vezes pode confundir, e é natural, são vários termos, e normalmente quando a gente opta por fazer um curso de engenharia, às vezes a gente até acha que o curso vai ser bem prático, ou que não vai ter muita leitura ou muito termo. Só que como a gente está falando de propósitos, estratégias que deram certo na computação, é interessante que você, aluno, saiba. Porque muitas vezes a gente vai estudar alguma coisa, a gente vai precisar aprender uma linguagem nova, ou mesmo uma forma de um sistema operacional executar, e aparecem esses termos. Aí, se isso já estiver claro, se isso já estiver bem entendido no seu raciocínio, é muito mais fácil seguir adiante do que toda vez ter que voltar e confirmar essa informação. Então, só para retomar, o pipeline normal é o processo de eu dividir a instrução em etapas e conseguir ir adiantando as próximas etapas. O Super Pipeline é quando eu executo uma etapa da instrução logo após a outra, com um relógio interno ao clock. E quando eu falo em superescalar, eu estou falando de 2 ou mais execuções, depende de quantas unidades internas eu tiver, paralelas. Então, superescalar é uma execução paralela e Super Pipeline é uma execução de uma instrução subsequente à outra. Eu repeti várias vezes porque é um tipo de conceito que, além dele ser importante, possivelmente também pode ser cobrado de vocês adiante. Você, aluno, deve estar se perguntando como que eu posso adiantar uma instrução se, quando eu tenho uma execução de programas, pode ser que nem sempre eu consigo fazer várias instruções seguidas sem que eu dependa do mesmo recurso, ou conforme se eu tivesse um desvio. Você já teve aquela disciplina de lógica e programação, e você sabe que quando a gente trabalha com o if, eu posso ter um caminho a seguir ou outro caminho a seguir. Eu poderia ter um conjunto de instruções em que iam ser executadas em cada caminho. Quando eu falo de pipeline, eu falo de adiantar a instrução, mas se eu ainda não sei para qual caminho eu vou seguir, porque isso só consegue ser determinado em tempo de execução, você, aluno, pode estar se perguntando como que a gente faz para driblar essa limitação. Quando a gente fala, então, na execução de pipeline, os projetistas eles já se precaveram conforme as limitações que poderiam aparecer, que são, então, a limitação de dados, a limitação de recursos ou de endereços e a limitação de desvio. Vamos acompanhar no quadro cada uma delas. Eu posso ter, então, a dependência de dados, a dependência de desvio e o conflito de recursos. Detalhando cada uma dessas 3, qual que é um exemplo da dependência de dados? Essa instrução, a primeira instrução, é add R1,R2. Ou seja, quando a gente fala numa programação em assembly, normalmente o primeiro termo é um termo que vai ser armazenado o resultado. E quando a gente pensa em uma instrução de adição, ou subtração, ou multiplicação, esse termo, o segundo termo, ele é multiplicado ou adicionado ao primeiro e o resultado é gravado em primeiro. Ou seja, em uma forma mais conhecida, que a gente está acostumado, seria algo como R1 é igual a R1 mais R2.
A segunda instrução está falando, então, em mover o conteúdo de R1 para R3. Ou seja, é como se eu tivesse R3 é igual a R1. Aí, como que a gente vai fazer, então? Tentar antecipar uma instrução de leitura, porque eu preciso ler em R1 para conseguir gravar em R3, sendo que a minha instrução anterior eu estou gravando em R3. A gente chama essa dependência de fluxo ou de escrita-leitura, que é justamente quando eu estou tentando ler um dado em que eu não escrevi ou que eu posso estar escrevendo antes. Como que a gente resolve isso? Quando a gente tem, então, essas instruções executadas, essas instruções propostas no programa, o meu hardware ou o meu software, ele, então, teria que prever que essas instruções, elas apareceriam na sequência. Eu não tenho como, já adiantando a instrução seguinte, que vai ler o valor de R1, se eu ainda nem somei R1 com R2 e ainda não gravei o resultado em R1. Então, esse é um exemplo que a gente chama de dependência de leitura escrita. Isso também é muito encontrado em banco de dados. Com certeza você, aluno, vai se deparar com esse exemplo mais vezes ao longo do curso, porque isso costuma acontecer. Então, nesse caso, o pipeline, ele não consegue adiantar aquela operação. Essa operação, a segunda instrução, só vai ser executada quando acabar a primeira. Esse é um tipo, então, de dependência de dados e a gente também tem a dependência de desvio. A dependência de desvio, o que é um desvio? É o se não. Eu tenho como executar um trecho de código ou eu teria como executar outro. Basicamente, quando a gente faz o fluxograma, a gente consegue ver melhor. Vamos observar no quadro. A dependência de desvio, eu falei do fluxograma porque é uma forma mais fácil de analisar. Aqui, por exemplo, é uma decisão. Essa decisão ela vai ser tomada em tempo de execução. Então, o pipeline, como ele funciona também em tempo de execução, ele só vai conseguir adiantar essa instrução ou essa instrução somente na hora que ele finalizar esse teste, que é se conte é menor que 10 ou não, se é verdadeiro ou se é falso. Isso quer dizer que eu poderia pensar que a gente tem duas possibilidades. Ou eu carregaria os dois trechos, partindo tanto pelo se quanto pelo se não, ou seja, né, o verdadeiro e o falso. Eu poderia carregar essas instruções e depois determinar qual delas seriam executadas, ou provavelmente, que é o que o processador faria em termos de economia de custo, seria aguardar essa decisão ser finalizada e somente quando essa instrução fosse finalizada, aí sim a gente ia conseguir executar a instrução seguinte, seja no verdadeiro ou seja no falso. Além das dependências, então, as limitações que a gente tem de dados e de desvio, eu ainda posso ter a dependência de recurso, que é a que mais acontece. Eu comentei com você que a escrita na memória e a leitura, em geral, elas demandam tempo. Então, o pipeline, ele procura otimizar especificamente essas instruções, que são as que levam mais tempo. E aí, quando eu tenho uma dependência de recurso, é quando, por exemplo, duas pessoas, eu tenho em dois momentos do programa, que a pessoa vai digitar alguma coisa no teclado. Eu não tenho como adiantar essa pessoa digitar no teclado. Eu teria que esperar ela digitar um dado, por exemplo, digitar Enter, e depois ela digitar o outro dado. Quando você fez aquela disciplina de programação, novamente eu vou voltar no mesmo exemplo, você teria que, por exemplo, leia dois números e compare, decida qual que é o maior deles. Quando você programou isso, leia dois números, no seu arquivo de instruções, tinha duas instruções, uma seguida da outra, para ler o dado. Poderia estar pedindo ou não para o usuário digitar novamente, mas em linhas de código você lembra que tinha dois reads, ou comando de leitura da linguagem de programação que você usou. Então, se eu estou em um read, eu não tenho como ir adiantando a próxima instrução, porque a pessoa ela só tem um teclado. Ela vai digitar, vai teclar Enter, e só depois o programa vai conseguir ler o segundo número. Então, esse também é um exemplo que o pipeline ele não consegue resolver esse problema. O pipeline consegue resolver instruções que não dependem ou que não têm essas limitações.
Vamos acompanhar no quadro só então esse resumo quanto às limitações em relação ao conflito de recursos e quando a gente tem então as mesmas solicitações. Vamos ao quadro. O conflito de recurso pode ser um exemplo então, quando duas instruções precisam acessar a memória ou quando duas instruções estão aguardando uma entrada de teclado. Esse é um exemplo de conflito de recurso. Nessa segunda parte da aula, aluno, a gente tentou, então, detalhar e entender melhor como funciona o pipeline, quais são os limitantes desse pipeline, isso quer dizer quando que ele não funciona, quando que a gente precisaria tentar uma outra solução. E a gente também viu a diferença, então, entre pipeline, super pipeline e super escalar. Eu vou deixar alguns instantes, se você tiver a sua dúvida, por gentileza, encaminhe através do tutor. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no, we just wanna be right now, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We start the fire, then we fuck it up. When we're sober now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We're gonna let it burn, 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 burn. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And
done wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. A stolen burnt your soul. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Voltando, eu tinha deixado uma questão para reflexão, que na realidade assim, seria só uma maneira de você, aluno, enquanto engenheiro da computação, pensar. Será que essa limitação que eu comentei anteriormente, será que ela seria resolvida pelo hardware ou pelo software? Acompanhe no quadro a pergunta. A pergunta, então, quem deve cuidar dos aspectos limitantes do pipeline? O próprio hardware? Essa pergunta, ela tem duas respostas possíveis, porque eu posso pensar tanto que a resposta pode ser software ou pode ser hardware. Isso quer dizer, o computador, quando ele está desenvolvendo, então, essa maneira de tentar antecipar se teria uma limitação de desvio, uma limitação de dados ou uma limitação por conflito de recursos, isso tanto pode ser determinado em termos de software, isso quer dizer, o computador está compilando aquele programa para analisar quais seriam as instruções a serem executadas, e aquilo já pode ser uma medida tomada pelo software, de maneira a detectar que não daria para fazer o pipeline, ou se então o software ou o sistema operacional não conseguir, então a gente vai pensar, então na camada de baixo, o hardware seria responsável por prever essas operações que não poderiam ser sobrepostas. É esse que seria o conceito. Então, a resposta pode ser tanto o hardware quanto o software. Lembrando que, como a gente está falando em camadas, normalmente a camada de baixo, ela fornece serviços para a camada de cima. Então, normalmente isso seria feito pelo hardware, mas também seria uma solução inteligente fazer via software. Quando a gente fala, então, em pipelines até então, eu comentei muito com você sobre pipeline em um nível de instrução, que seria um nível mais baixo ou um nível ali mais operacional.
O pipeline, ele também pode ser aplicado em um contexto mais amplo. Isso quer dizer, eu posso pensar em mais computadores ou mais processadores trabalhando para que o resultado final também seja uma execução mais rápida. Quando a gente pensa, então, nessas máquinas trabalhando, elas podem trabalhar de forma mais unida ou mais separada. Depende muito do propósito. E eu vou passar um exemplo de cada um para que você consiga entender. Quando a gente pensa em supercomputadores, eu estou pensando no quê? Naquelas máquinas que provavelmente eu nunca vi uma pessoalmente, eu não sei se você, aluno, teria tido acesso, mas normalmente são máquinas de grandes empresas que operam como servidores de dados. É interessante que a gente saiba como funciona e se você, aluno, for trabalhar com servidor ou com rede, é mais interessante ainda que você saiba esses conceitos. Eu, particularmente, todas as vezes que eu vi a instituição bancária ou na própria instituição de ensino, a gente sempre tem, então, essas máquinas que funcionam como um supercomputador. Universidades costumam ter, a vez que eu vi ainda não era um supercomputador, mas era algo desse tipo. Então, a gente vai falar em computadores que operam em uma escala de trabalho muito maior do que a gente discutiu até então. Vamos acompanhar no quadro. A demanda por esses computadores mais rápidos, seja o pessoal, para a gente conseguir, em termos de navegação, ou programas mesmo que consomem mais processamento, a gente quer sempre um computador mais rápido, ou mesmo por empresas que precisam de uma grande demanda. O limitante tem sido o superaquecimento. Então, todas as vezes que eu tento pensar em um computador muito rápido, várias das vezes a gente esbarra nesse problema. Quando a gente aplica o conceito de pipeline, eu consigo que o computador fique cerca de 5 ou 10 vezes mais rápido. E quando a gente pensa em computadores com várias CPUs, eu estou falando em computadores que ficam 50 ou 100 vezes mais rápido. Então, com certeza, é maior do que o que a gente estaria acostumado. Ao invés de eu pensar em um computador, eu estou pensando em um computador que funciona 100 vezes mais rápido. É como se você pensasse assim, se fosse gerar uma folha de pagamento, por exemplo, de uma empresa. Eu conseguiria gerar uma folha de pagamento de uma empresa que tivesse um porte 100 vezes maior. Nesse caso, em um servidor ou na forma como a empresa executaria. Trazendo um exemplo muito prático, vamos pensar em uma multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes, só por curiosidade, elas não ficaram só lá na escola ou na geometria nos primeiros anos aqui iniciais da faculdade. Quando a gente fala em multiplicação de matrizes, eu estou falando que a cada segundo, pelo menos, o seu celular, o seu computador, ele está fazendo essa operação de uma maneira interna. Por quê? Eu trouxe um exemplo gráfico para que você consiga visualizar qual que seria o exemplo de uma multiplicação de matrizes. Vamos acompanhar no quadro esse esquema. Quando a gente está falando em celulares ou aparelhos que têm conexão, a gente sabe que um aparelho interfere no outro. Então, por exemplo, quando vocês estão numa sala e várias pessoas estão com seus celulares, é como se uma pessoa interferisse nela mesma, interfere no vizinho e assim por diante. Então, quando todo mundo interfere em todo mundo, a gente tem essa característica de matriz. Além dos celulares, eu posso pensar aqui que eu teria torres de telecom, ou então eu teria o próprio modem, que é uma maneira também de fornecer sinal. Eu posso ter outros interferentes. Se eu pensar em um sistema de comunicação sem fio também, ele é um interferente. Você viu naquela aula de biologia que a multiplicação de matriz é considerada uma operação complexa pela matemática. Por quê? Os elementos, eles são examinados e a primeira linha com a primeira coluna, somos elementos. É uma operação que ela demanda várias etapas. Então, uma multiplicação de um número e uma multiplicação de uma matriz, ela tem um peso bem diferente. Quando a gente fala em uma multiplicação de matrizes, e eu comentei que isso ocorre a todo momento, já que todas as ondas de telecomunicações, esses sinais todos, eles estão sempre se sobrepondo, essa operação ela é feita com muita regularidade.
E se ela for feita com um computador que consegue pegar cada parte da matriz e fazer essa multiplicação de uma maneira mais rápida, com certeza o resultado vai ser mais rápido. Vamos acompanhar no quadro. Os muitos coeficientes da matriz, eles podem ser calculados por diferentes CPUs. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, uma linha de uma matriz com uma coluna de outra matriz sendo calculada pelo computador 1. Depois, a próxima linha, a próxima coluna, pelo computador 2. E assim por diante. Esses computadores, eles recebem o nome de SIMD e computadores vetoriais. Qual que é a diferença entre eles? SIMD, a característica dele, então, a tradução, uma única instrução para múltiplos dados. A multiplicação de matriz é um exemplo, que eu tenho uma única instrução, que é multiplicar um dado pelo outro e somar os elementos internos, porém eu tenho múltiplas linhas e colunas para que fosse feita essa operação. Os processadores, eles são idênticos e eles vão efetuar a mesma sequência de instruções sobre o conjunto de dados. Um outro exemplo que eu tenho, que você, aluno, com certeza tem também no seu celular ou, de repente, na rede social que você usa, é a aplicação de filtros em imagens. Eu tirei uma foto lá de uma paisagem, particularmente a prefeitura aqui da cidade, e a gente fez, então, alguns testes. Por exemplo, aplicando diversos filtros na mesma imagem. O resultado é uma imagem diferente. Como que isso pode ser feito por vários computadores? Eu posso dividir essa imagem em quadrados menores. E eu posso distribuir cada quadrado para ser processado por um núcleo ou por essa unidade interna do processador. Como a operação que vai ser realizada é a mesma, eu consigo que essa máquina ela realize pequenos pedaços da imagem, então ela vai conseguir devolver esse resultado mais rápido e eu vou ter o mesmo resultado, porque as máquinas estão executando o mesmo algoritmo. O seu celular, ele faz esse processo, porém, não de uma maneira perceptível ao usuário, porque o seu celular provavelmente tem um único processador, ou ele pode ter um processador com vários núcleos. E a ideia é de que o sistema operacional divida programas em diversos núcleos. Quando a gente pensa, então, nesses computadores do formato SIMD, eu estou falando em várias CPUs, então uma escala muito maior. Estou falando em um processamento de imagem, por exemplo, para contagem de bactérias em uma determinada imagem. O zoom precisa ser muito grande e essa imagem é dividida em vários computadores para que seja feita essa contagem, por exemplo. Vamos acompanhar no quadro um pouco mais da definição desses computadores. A característica dele é, sabendo então que o metro quadrado do silício é muito caro, a gente consegue utilizar mais processamento em um mesmo metro quadrado. Então, a gente está tentando otimizar aquela placa do computador. Isso é possível porque eles estão executando a mesma instrução. Então, ele não precisa, quando a gente fala de arquitetura, eu já discuti com você, aluno, que a arquitetura precisa ser capaz de reconhecer diversas instruções. Quando eu estou executando a mesma, o meu chip fica mais simples. A arquitetura da minha máquina é mais simples porque ela tem menos instruções. E eu tenho os estágios de busca, decodificação e um conjunto de lógica de controle. Então, é muito similar a um computador tradicional. Quando eu estou falando de processadores vetoriais, é uma extensão do SIMD com a característica de ser vetorial. Então, ele também tem uma única unidade funcional com alto grau de paralelismo. Então, a gente está pensando em operações que são feitas em registradores. Eu tenho então, o meu processador executando aquela única instrução e, particularmente, a forma como ele executa é através de registradores. Aí, essa característica paralela que a gente diz. Então, quando eu falo em processadores SIMD e nesses computadores que, de certa forma, eles têm, então, uma complexidade maior, eles são desenvolvidos para problemas maiores e, consequentemente, eles também custam mais. Além disso, a gente tem outros dois termos que sempre aparecem, que são os multicomputadores ou os multiprocessadores. Multi já dá a ideia de múltiplo, mas você, aluno, pode confundir entre um e outro.
A diferença de multicomputadores e multiprocessadores é porque os multiprocessadores, eles utilizam a mesma memória. E os multicomputadores, quando a gente lembra que a arquitetura de von Neumann cria um computador que cada computador tem a sua memória, então você, aluno, vai lembrar que multicomputadores é como se cada unidade tivesse a sua memória. Fisicamente, essa memória ela é separada, porém ela dá ao usuário a sensação de ser uma mesma memória. É como se o servidor ou esse computador estivesse operando numa mesma memória. Vamos acompanhar no quadro a definição de cada um deles. Os multiprocessadores, então, são diversas CPUs compartilhando a mesma memória, por isso ele é chamado de fortemente acoplado, porque ele está usando a mesma memória. Como eu tenho vários processadores acessando a mesma memória, eu posso ter um conflito de acesso. Por exemplo, quando eu estou contando, então, células em uma imagem, eu dei esse exemplo da contagem de bactérias, poderia ser o exemplo da célula. Quando eu tenho multicomputadores, eu tenho, aqui um exemplo do Blue Gene da IBM, é uma das máquinas mais modernas que existem. Então, eles são interligados com memórias individuais. Então, eles criam uma ilusão de que compartilham a mesma memória. Porém, eles trocam mensagens para que essa mesma memória que eles têm a ilusão, ela seja compartilhada, ela seja sempre atualizada. Como eles não compartilham a mesma memória, fisicamente a mesma memória, eles são chamados de fracamente acoplados. Se a gente for, então, ver uma imagem, a diferença entre um e outro, é que o multiprocessador, então, ele tem uma única memória e o multicomputador, ele tem várias memórias, cada uma para a sua CPU. Ele tem uma memória principal e as outras são memórias auxiliares. Quando a gente pensa, então, aluno, em pipelines e paralelismo, os dois termos eles querem dar a mesma ideia, de que as máquinas elas estão trabalhando de uma forma mais otimizada para que, enquanto usuário, eu e você tenhamos uma experiência melhor com o computador. Cada vez os computadores precisam ficar mais rápidos no que tange a execução de programas e nem sempre isso é possível fisicamente devido ao clock. Então, eles criaram estratégias para que isso fosse executado de uma maneira conjunta, de uma maneira paralela. Vamos acompanhar um resumo no quadro. O uso de pipelines ele é presente, então, em diversos computadores, praticamente todos os microcomputadores. Todas as formas de paralelismo podem ser usadas em conjunto, e elas são. E todas elas possuem o mesmo objetivo, maximizar o desempenho do hardware. Já que o silício, a placa, o chip, o material que é feito é caro, o ideal é que a gente tenha estratégias inteligentes para tirar o máximo de proveito deles. E uma característica é que elas são independentes. Eu mostrei para você, aluno, que cada característica ou cada conceito de pipeline, ele funciona de uma maneira, que não necessariamente ele depende de um ou ele depende de outro. E eu tenho várias maneiras de organizar os processadores, ou os computadores, ou os núcleos, de uma maneira que eles executem as operações de uma forma mais rápida, ou mesmo maximizando a execução total de um programa. Esse assunto até agora a gente falou de pipeline. Eu tive uma sugestões de alguns alunos no fórum de que fosse resolvida uma questão que envolvesse tanto a simplificação por álgebra booleana, quanto também a conversão entre bases. Então, eu vou deixar alguns instantes para que você envie a sua dúvida e eu volto em seguida na resolução desse exemplo. Obrigada. Pode deixar nessa mesma. Melhor. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I
hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Ooh, shiny stars all seem to congregate around your face. When you love someone, it comes back to you. In love is a funny thing. It's making my blood flow with energy. And it's like an awakened dream. 'Cause what I've been wishing for is happening. And it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone. Vamos voltar. Tive a sugestão de resolver um exercício de expressões booleana, que na realidade ela está no livro, no seu livro, aluno, na 4ª unidade. Porém, nada impede que eu resolva ela na aula de hoje, complementando o assunto, não tem problema nenhum. Então, eu vou resolver, porque é uma questão de rápida resolução, e logo depois, então, eu vou falar um pouco da conversão de bases. Acompanhe no quadro. O exercício, ele começa aqui nessa primeira linha.
A gente tem 3 termos, então eu tenho uma soma de produtos. Cada grupo desse eu falo que é um produto e no final eu tenho uma soma de produtos. Como é mais fácil que a gente consiga resolver em duplas, então eu repeti o termo ABC. Eu coloquei ele então aqui no primeiro termo e aqui no terceiro termo. Esse ABC, observando ele, se o objetivo é simplificar, matematicamente como que a gente faria? Não é colocando o AB em evidência? Então eu vou colocar o C e o C barrado no parênteses. Repetindo o mesmo processo, eu vou colocar A e C em evidência e colocar o B mais B barrado no parênteses. Toda vez que eu tenho um C e um C barrado numa operação ou, se um for 0, o outro for 1, ou se um for 1, o outro for 0, as duas opções, o final é 1. Mesmo caso aqui. Então, eu posso simplificar esse termo por 1. AB vezes 1 vai ser sempre AB. E AC vezes 1 vai ser sempre AC. Se eu for colocar, então, o A em evidência da mesma forma que eu coloquei anteriormente, vai ficar A vezes B mais C. Você, aluno, deve ter reparado que no gabarito ele está com a letra D. Pode ter sido um erro de digitação. Essa questão era do banco de dados e ela pode ter ido com um erro de digitação. Mas para que você saiba, então, a maneira de resolver é dessa forma. O livro de vocês, o seu livro também não contempla o assunto pipeline. Porém, como é um assunto bem importante e um assunto com um apelo muito grande, porque atualmente a gente só fala em máquina que opera ou de maneira paralela ou com pipeline, eu também achei interessante fazer uma aula especialmente sobre isso. Semana passada, eu comentei com você também um pouco de como é o complemento de 2. Então, eu vou fazer uma tabela para a gente conseguir converter como que são os números em decimal, hexadecimal e binário. Então, eu vou fazer uma tabela de um número em binário, porque eu até deixei essa questão lá no fórum, de por que a gente utiliza um número em binário, às vezes um número em hexadecimal. Bem, a gente vai continuar conversando no fórum. Mas vamos então acompanhar no quadro uma maneira de eu conseguir converter esses números. Quando eu falo uma conversão em binário, a gente já comentou que eu só posso ter o número 0 ou o número 1. Então, se eu tiver só esses dois números, ou eu estou falando no número 0 ou no número 1. Quando eu tenho 2 dígitos, qual é a opção que eu tenho? Posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Então, eu estou contando 0, 1, 2 e 3. Quando a gente vai fazer a conversão de um número para o outro, o que a gente tem que lembrar, aluno? Que cada coluna dessa do binário, ela tem um peso específico. Do mesmo jeito que no número decimal, por exemplo, o número 11, esse primeiro 1 equivale ao 10 e esse 1 equivale ao próprio 1, no binário, o dígito mais significativo ele tem um peso e o menos significativo tem outro. Não por coincidência, é sempre um 2 elevado à posição que ele está. Então, por exemplo, se aqui ele está na primeira posição, é o valor 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. O peso de toda essa coluna é 2 elevado a 0 é igual a 1. A segunda coluna, então, quando a gente começa aqui 0, 1, 2, 3 e etc., ela é o 2 elevado a 1, ou seja, o próprio 2. Aqui eu teria, então, 2 elevado a 2, que é 4, e assim por diante. E quando a gente vai ver número por número, o peso 1, que aqui está 0, mais o outro peso 2, que aqui é 0, a soma dá 0. Quando aqui o peso é 0 e aqui é 1, o total é 1. Aqui, a minha coluna, eu estou na coluna que é 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, o peso desse dígito aqui é 2, por isso que ele vale 2. Aqui, o peso desse primeiro dígito é 2 e esse terceiro dígito, segundo dígito, o peso é 1. 2 mais 1 é 3. Então, todo número que a gente vai converter binário para decimal e decimal para binário é dessa mesma forma. Por exemplo, se eu tivesse esse número, 100, você, aluno, então, já entendeu que esse primeiro dígito, o peso dele é 1, o peso dele é 2, o peso dele é 4 e assim por diante. Então, esse número é qual? 4
mais 0 mais 0, que é igual a 4. Se a gente pensar, então, no número 1, 1, 0, eu tenho o peso 4, 2 e 0. Então, eu tenho 4 mais 2 mais 0. 4 mais 2, 6. Então, esse número binário equivale ao 6. Essa forma de representação binária, a gente consegue representar quanto? O quanto eu já comentei com vocês na aula passada, né? 2 elevado a n é a quantidade de representações. Então, por exemplo, aqui quando n é o número de bits, se eu tenho 2, 2 elevado a 2 é 4. A gente representa 1, 2, 3, 4. 4 valores, ou do 0 ao 3, ou do 1 ao 4. Essa representação, ela é de inteiros. E você, aluno, deve estar se perguntando, e o número negativo? Como que eu represento? O nome para o número negativo, a gente chama de complemento de 2. O complemento de 2 é toda vez que eu quero representar um número que eu preciso determinar que ele é negativo. É muito parecido com o complemento, com a representação normal. Vamos observar no quadro. O complemento, vamos usar o exemplo do número 4, que você, aluno, já aprendeu qual é. É o 1, 0, 0. Quando eu falo em complemento de 2, o primeiro dígito que antes ele tinha um peso maior, agora ele vai ter um peso negativo. Então, aqui eu teria peso 1, peso 2 e aqui peso 4. Esse binário aqui, então, ele equivale ao termo menos 4, porque o complemento de 2 fala que esse primeiro dígito, ele tem um peso negativo. Aí, se eu for querer representar, então, um outro número, por exemplo, 1, 0 e 1. Peso 1, peso 2 e peso 4. Aqui, já comentei, então, com você, menos 4. Aqui, como eu não tenho nada, não tenho 0, mais 0. E aqui eu tenho 1 no próprio lugar do peso 1. Menos 4 com mais 1, eu tenho o valor menos 3. E o valor do complemento de 2 em um número positivo. Então, aí, se eu tiver, por exemplo, o número 000, é o próprio valor 0. Se eu tivesse o valor 0, 1, 0, esse termo que seria o menos 4 negativo, ele está zerado. Então, eu só tenho o número na posição 2 normal. Então, o complemento de 2, ele tem a mesma representação do complemento de 1 e os valores, eles só mudam para os valores negativos. Os valores positivos continuam da mesma forma. Se eu for representar os números numa escala, eu estou escrevendo aqui no canto essa tabela, eu estou representando os mesmos 8 números. Natália, da onde que você tirou o 8? Bom, lembrando aqui que eu estou usando 3 bits. Então, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, eu tenho um conjunto de 8 representações. O 000, você já sabe que é o 0. Aqui a gente já viu que eu tenho o 1, o 2 e o 3. Partindo, então, naquela mesma lógica que a gente fez, se o primeiro termo aqui fosse menos 4, aqui mais 2 e aqui mais 1, então eu tenho o termo menos 1. Os próximos valores. Aqui eu tenho, então, menos 4 é equivalente a esse termo e esse termo 2. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Menos 3 e menos 4, que é o que eu demonstrei anteriormente. Essa forma de representação é a forma de complemento de 2. Aluno, eu vou deixar a sugestão para que você faça aqueles exercícios do livro. Essa maneira de converter números, ela pode ser encontrada também nos livros didáticos ou em algum outro material, inclusive de vídeo, na internet também. E eu vou ficar à disposição no fórum para que a gente resolva alguns exercícios de maneira simultânea, para que a gente consiga aí tirar as dúvidas e que você consiga acompanhar melhor. Obrigada, boa noite.